Boa tarde, Érica. Né? Vamos aqui para a simulação da banca para a seleção de mestrado da Érica. O tema do projeto é o cacau, deixa eu passar para onde, o cacau da Transamazônica e a caracterização do ordenamento territorial para a sociobiodiversidade no município de Brasil Novo, no Pará. A seleção é para o programa de pós-graduação em Geografia, né, curso de mestrado em Geografia, da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Érica, você tem aí, essa banca vai durar 20 minutos, que é o tempo aí regimental da sua seleção, e eu gostaria que você resumisse, em linhas gerais, a temática que você visa com o seu projeto. O que você visa pesquisar? Você pode resumir aí em até 5 minutos, para a gente poder ter aí um ambiente do que você quer pesquisar. Pode falar. Tenho como tema, né, o cacau da Transamazônica, caracterização do ordenamento territorial para a biodiversidade do município de Brasil Novo. Na minha introdução, né, eu fiz um breve relato em relação como que foi introduzido a cultura do cacau aqui no município, né? Tem várias situações aí que já foram pesquisadas por outros pesquisadores. Não trago aqui no momento, mas o que eu percebo para o município de Brasil Novo é o cacau ele é trabalhado de uma forma não tão técnica, né, de uma forma grotesca, assim, sem muitas técnicas, sem assessoria. Essa assessoria ela não vem, né, de ambas as partes, nem do governo, né, agora que está começando a entrar empresas de assistência técnica, mas o que eu vejo como problemática, de fato, é a parte da comercialização, né? Assistência técnica para produtividade é um fator, né? Mas a comercialização também é outro fator que, como é que eu vou dizer? Que ele me impulsiona mais a entender essa parte aqui. Por quê? Porque o município de Brasil Novo, ele tem compradores, né, que compra aqui para entregar no comércio de Altamira. Então, automaticamente isso desestabiliza, no meu entendimento, o território, né, do município. Não há uma demarcação, não sei se seria exatamente isso, mas uma demarcação territorial do município como produtor de cacau, até mesmo porque essa produção de cacau, ela sai como se foi vendida pelo município de Altamira. E aí eu coloco aqui como uma pergunta, né, uma indagação, como que se encontra esse circuito socioeconômico do município aqui dentro? Que é um fator que precisa, no meu ponto de vista, ser entendido até mesmo por questões de gestão política, de gestão das empresas que trabalham diretamente com o asamento do cacau, com a assistência técnica que está sendo incrementada e se tornando presente no município, e com outras situações que está vindo aí em relação a esse boom que vem se tornando o cacau aí, né, em redes sociais, né, mesmo após ter escrito o projeto para avaliação, houve premiação do cacau aqui na região, né, internacional, premiação de amendoim em modelo internacional. Então, assim, essa questão da comercialização, ela me intriga muito, né? E para entender isso, a gente precisa, né, pesquisar, tá? O município, ele é rural, né? O município, se desenvolve da atividade rural, tendo plenas prefeitura como um emprego, não tem outra atividade, tem lojas, comércios, supermercados, lojas de roupas, enfim. Mas a atividade, no geral, do município, a primeira atividade é a pecuária, a segunda, o cacau, né? E aí, para entender como é que funciona essa dinâmica cacaueira, né? Essa questão, porque gera trabalho também, né? Pode-se entender aí algumas redes, podem dizer que se gera trabalho escravo, mas é como muitos produtores, pequenos produtores, agricultores familiares sobrevivem e vivem aqui, né, nessa região e no município de Brasil Novo, entendendo que o cacau ele tem uma única produtividade
que gera dinheiro, né, digamos assim, no ano, que é na época da safra, que é entre maio, junho e julho. Depois vem a safrinha, então a renda ela é muito minúscula para o produtor de cacau, né? É que eu gostaria, eu quero entender essa dinâmica aí da comercialização para ter um melhor retorno até para o produtor, é claro, né, que é o maior interessado. É isso. Muito bem, Érica, você utilizou aí 4 minutos, né, do seu tempo de 5. Sobre esse ponto, né, me permita fazer algumas considerações antes da gente entrar propriamente aí na sabatina, né? Já que aqui o intuito é também, baseado na sua apresentação, a gente fazer alguns ajustes para te ajudar na sua banca e todo mundo que estiver assistindo aí, né? A seleção de mestrado, e aí a Érica ela não veio preparada, porque foi uma coisa que a gente acabou combinando, então eu não passei para ela o roteiro, né? Mas aqui a gente está para poder instruir você e todo mundo que assistir. Você vai ter 5 minutos, é o caso do seu tempo, é um tempo muito curto para você falar sobre tudo. Então, nesse período de 5 minutos, você sim tem que fazer essa introdução sobre a temática. Você passou pelo problema de pesquisa, né? Você falou a pergunta que vai guiar a sua pesquisa, e você também falou sobre o objetivo geral, né? Da sua pesquisa. Para a sua banca, eu quero que você faça essa introdução, né? A sua banca que vai acontecer em breve, que você faça sim essa introdução que você fez, que você fale sim do seu problema de pesquisa, que você fale do seu objetivo, mas eu peço que você adicione o procedimento metodológico que você vai utilizar. Por quê? Porque em 5 minutos, você vai dar um ambiente do tema, ou seja, você vai dar contexto para os avaliadores, que é a introdução. Você vai proporcionar o seu problema de pesquisa, que é a lacuna que você vai investigar. Você falou o seu objetivo, e aí você vai falar como que a pesquisa vai ser feita. O procedimento metodológico nada mais é do que você explicar como que a sua pesquisa ela vai ser realizada. Então, só adicione, Érica, o procedimento metodológico, resumidamente, para você. É o tempo que você deixou de utilizar, que foi 1 minuto mais ou menos, você consegue aí falar da sua metodologia. Para as pessoas que forem fazer uma banca tem mais tempo, 10 minutos, né, que é o normal, é interessante também você bater um pouco, você que está me assistindo, na parte de justificativa, tá? Se você tiver mais tempo para desenvolver. A justificativa é a relevância da pesquisa. E você, Érica, que não vai ter a justificativa na sua apresentação, eu quero que você, nas perguntas, na medida do possível, você bata na relevância da sua pesquisa. Relevância essa que ela é dividida entre pessoal, essa aí você não precisa citar, social e acadêmica. Então, relevância social é como que a sua pesquisa ela vai retribuir para a sociedade, e a parte de relevância acadêmica tem a ver com, talvez, ausências de pesquisas na área, de pesquisas suficientes na área, não é que não exista, mas não existe em número suficiente. Você também pode falar sobre como que a sua pesquisa, né, ela vai contribuir aí para a produção de conhecimento, para o programa, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente fala que não tem tantas pesquisas na área? E aí fica de tarefa para você, Érica, até a sua banca. Você vai entrar no Google Acadêmico, né? Eu bato muito nisso. Entra lá, pega as palavras-chave da sua pesquisa, joga lá. Para você ter uma ideia, mais ou menos, tem muitos trabalhos que abordem as suas palavras-chave. A gente tem como palavra-chave no seu caso aí cacau, né? Ou produção agrícola, mas enfim, porque o cacau ele poderia ser substituído pelo açúcar aqui em Alagoas, se fosse aqui. Que Uhum. aqui nós temos muito essa produção, né? Pode ser de açúcar, de cana-de-açúcar, né? De cana, né? E aí a gente tira o açúcar. Poderia ser substituído pelo açaí na região do Amapá, por exemplo. O Aqui também cupuaçu. tem o açaí. Eu falo isso porque eu morei no Amapá, morei em Macapá por 6 anos, então lá tinha uma Sério? produção muito grande de açaí. Então, assim, o Açaí cacau nativo, né?
Isso, o cacau é o elemento socioeconômico, né, de produção econômica da sua região, da região que você quer avaliar, e que ele poderia ser substituído, poderia tirar o cacau e colocar açaí aqui lá no Amapá, por exemplo. Então, você colocar produção, pode ser cacau, pode ver pesquisas que troquem o alimento, mas enfim, pode, né, ter. A gente tem aqui ordenamento territorial como palavra-chave também, sociodiversidade e coloca também desenvolvimento, que eu acho que é importante você colocar. Coloca essas palavras-chave e você vê se tem muito trabalho que intercala isso tudo. Porque eu tenho certeza que vai ter trabalho sobre ordenamento territorial. Vai ter. Mas será que tem? Diretamente com cacau não tem. Exatamente. Eu sei que vai ter trabalho de ordenamento territorial. Mas com cacau tem? Ainda Você não, falou que tem não um tem. doutorando fazendo. Muito bem, então você tem essas informações para poder passar na banca. Então, é uma tarefa que eu falo, que eu passo para você, Érica, dá mais uma olhada no Google Acadêmico para ver se tem alguns trabalhos nessa área, para o professor falar o seguinte: Érica, eu não vi muita coisa de novo aqui, não. Aí você, professor, eu fiz uma pesquisa no Google Acadêmico, fiz pesquisa nos repositórios aí de dissertações, e sei que tem um trabalho, por exemplo, sendo desenvolvido a nível de doutorado que aborde um pouco, mas minha questão no trabalho é diferente. Você consegue defender essa proposta aí de novidade, né, em relação à sua temática, Ah, ok? Eu quero também, Érica, e quem estiver me ouvindo, que você elimine do seu discurso qualquer, digamos, dúvida, no sentido de, olha, eu não tenho certeza. Não, eu sei que o projeto ele é permeado pela dúvida. Mas o que você colocou no seu projeto, você tem que ser tem que firme na hora de embasar. defender. Então, elimine Uhum. qualquer. Você vai rever essa gravação, você vai ver que em um momento ou outro você ainda está um pouco titubeante em relação a alguma informação ou outra. Elimine. Insegurança. Exato, você tem que chegar lá dominando, mas não significa que você vai ter certezas sobre a pesquisa, porque a pesquisa ela é Uhum. movida por dúvidas. Mas se você coloca, por exemplo, informação de que o cacau, ele, em momento de entre safra, né, as pessoas são muito dependentes em relação ao cacau, e em momento de entre safra a renda cai, você não pode ter dúvida quanto a isso. Se isso não for um Uhum. objeto a ser pesquisado, se isso não for uma dúvida a ser pesquisada, se for uma informação que você colocou no projeto, você tem que apresentar com certeza, tá? Então, postura de que você está dominando aquilo ali. Curiosidade, pessoal, quando eu fui minha banca de doutorado, defendendo já a tese, eu cheguei na banca com muita convicção de que não tinha ninguém ali naquela minha banca, nenhum dos professores, que sabia mais sobre o meu objeto do que eu. Eu tinha na minha banca uma pessoa que era uma urbanista, né? Eu trabalho favelas, periferia. Então, ela conhecia muito de favelas, periferia. Mas ela não conhecia nada, quase nada, do arranjo periférico que eu estava pesquisando, que eram as favelas em Maceió, as grotas em Maceió. Então, eu fui com postura que eu estava dominando o tema. Então, eu quero que você leve essa postura para a sua defesa, ok? É um fato, porque, tipo, todos são geógrafos e eu sou agrônomo e eu tenho um bom conhecimento em relação ao cacau. Muito bem. Inclusive, essa informação que você passou é um trunfo. E aí eu já te faço a primeira pergunta, agora já entrando na parte de arguição. Ô, Érica, eu vi aqui no seu currículo que você é uma agrônoma e você quer fazer uma pesquisa no programa de geografia. Qual que é, o que te levou a procurar esse programa? Por que você quer tentar esse programa? E o que você vai contribuir para o programa e o que o programa contribui para você? Porque a geografia ela trabalha com a parte de territorialidade, né, os territórios. Uhum, Dentro da agronomia a gente não trabalha tanto isso, né? A gente trabalha mais a parte de solo, parte mesmo de produção e não vincula tanto a parte econômica, a parte social, enquanto que na geografia ela dá essa importância para a parte social, né? Para a questão da sociedade num todo, das territorialidade, né? Da parte humanística. Então, eu acredito que o projeto ele tem chances, né, de contribuir com a sociedade e provar para a sociedade em relação
a pergunta, né, que foi feita lá na problemática e responder isso, tanto para a parte de gestão política do município, quanto para a sociedade e os produtores de cacau, que são os atores principais nessa pesquisa. Certo, mas como que o programa vai contribuir para você, para sua formação? O programa vai ajudar na pesquisa e melhorar a questão de conhecimento, né, buscar conhecimento. Ok, vamos lá. Um outro questionamento que eu tive aqui lendo o seu trabalho, a nível de mestrado, a gente não exige um ineditismo da proposta, como é no doutorado. Mas é bom que se traga alguma novidade. Em que a sua pesquisa se diferencia daquilo que já foi pesquisado em relação à temática? Porque ainda não foi pesquisado em relação à parte socioeconômica. Normalmente se pesquisam economia, né, ou social, sempre divide, né, a parte econômica do social e não dá essa importância para as famílias, né, que são as produtoras. Uhum. Então, o seu foco é diferente, né? Uhum. Você fala aqui na sua introdução sobre a configuração e as particularidades de produtividade agrícola em relação à viabilidade econômica versus viabilidade no uso de recursos naturais. Explica um pouquinho para a gente quais seriam essas particularidades que você cita aqui, algumas delas que você identificou a princípio. Uma particularidade é a assistência técnica e o agricultor também aderir nessa assistência técnica de forma qualificada, como, por exemplo, fazer bom uso do solo, dos recursos naturais, como bom uso da água, né? Já está se começando na região a questão da irrigação, e acredito que precisa dar atenção para essa situação. E também uma situação é que se coloca adubo, né, nas plantas, no solo, uma forma de produção sem fazer análise de solo, né, ser voltado bem para a área da agronomia. E isso pode prejudicar o meio ambiente futuramente. Uhum. Ótimo. Outra questão, Érica, você traz aqui na sua introdução algumas questões sobre essa diversidade biológica e essa diversidade dos sistemas socioculturais. Eu não sei se eu entendi direito, e você fala também que a realidade atual está voltada para o ordenamento do território, né, na produção primária, né, amêndoas de cacau. Eu não sei se eu compreendi errado, mas você está talvez falando um pouco sobre baixo aproveitamento do solo, do ordenamento urbano, do ordenamento rural, no caso, território. Nesse, nessa situação, é o baixo aproveitamento biológico da planta, né? Que a planta pode produzir, né, você tem pesquisa que a planta pode produzir até 4 quilos por planta, Uhum, e a média aqui é em torno de 500 a 800 gramas por planta, né? Então, esse aproveitamento ele pode melhorar na assistência técnica. E essa parte biológica, que é a questão do mau uso, né, do solo por parte, né, dos produtores, não por culpa dele, mas às vezes por falta de conhecimento, né, e por falta da questão da adequação técnica mesmo. certo. E a questão do aproveitamento primário do cacau, porque o produtor ele trabalha apenas com amêndoa, né? Ele vai vender amêndoa, o processo de moagem, de usufruto da amêndoa já fica para os compradores, que vai para moageira, para chocolateiros, para óleos e afins. Tá, por que você escolheu o município do Brasil Novo? É que eu moro aqui. Então, foi uma questão de proximidade geográfica, né? Exato. Muito bem. No seu objetivo geral, Érico, você fala que você visa compreender como a produção cacaueira configura a atividade socioeconômica no ordenamento territorial das propriedades rurais do município de Brasil Novo. O que seria essa configuração da atividade socioeconômica no ordenamento territorial? O que seria isso? Elucida um pouco melhor para a gente. A produção de cacau ela não configura dentro do município como atividade pecuária.
porque a pecuária, ela tem o órgão de fiscalização, a Andepará, a gente tem a contagem, né, pelo órgão fiscalizador, a Uhum, produção de bovinos que tem no município. E de cacau não se tem isso, não se tem essa, como é que fala, essa contagem econômica e nem socioeconômica, nem das pessoas que produzem, que deixam de produzir, até porque se vendem né, para atravessadores, e esses atravessadores podem estar entregando para o município de Medicilândia, pode estar sendo tirada uma nota fiscal por uma multinacional no município de Medicilândia ou Altamira. uhum, certo. É, no seu objetivo geral, você fala propriedades rurais do município de Brasil Novo. Já nos específicos, você fala, você menciona a propriedade de agricultura familiar. Então, o seu Uhum. foco, o seu objeto de pesquisa, o seu sujeito de pesquisa, ele se encontra na agricultura familiar ou de maneira mais ampla? Não, Ou ele se você é encontra na agricultura familiar, familiar, né? porque Então, esse é o normal, recorte. é uma característica da produção de cacau ser de produtividade familiar, né? Normalmente, aqui na região tem produtores né, maiores que se enquadram, né, em outros níveis de hierarquia, mas a produtividade ela está dentro da família, a família toda está envolvida na atividade, né? Ou Certo. seja, na parte da administrativa, na colheita, na época da safra mesmo, toda a família se envolve na atividade do cacau. Que não está colhendo está quebrando, que não está quebrando está tirando, que não está tirando lá está na lona secando. Ok. Então, é Deixa eu te assim. perguntar outra coisa, já entrando na parte da sua metodologia, né? Você explicou aqui um pouco sobre qual que é a sua pretensão, né? Apresentar dados sobre o problema proposto. Você fala sobre a busca pela definição de um espaço de discussão e compreensão socioeconômica local. E aí você fala em obtidas em campo. Então, você é objetivo fazer um trabalho de campo. Porque os produtores eles estão em campo, né? Então, a intenção é ir na propriedade, é claro que tem que ter adesão, né, do próprio produtor de receber a universidade, o pesquisador lá, no caso eu. Então, tendo a adesão dele, esse trabalho é de campo, é em campo. Certo, você sabe que você vai ter que passar pelo comitê de ética, né, da universidade, e você Sim, quer aplicar questionários. sim. Tá, e Uhum. aí como é que você vai fazer? Porque a gente sabe, né, eu não sei, eu não, você conhece melhor do que eu, mas você sabe que a gente tem, infelizmente, no Brasil, um nível alto de analfabetos ou pessoas que leem pouco, que escrevem pouco. Como você vai contornar essa dificuldade do seu sujeito, caso Olha, seja identificada? Que o questionário você entrega para eles, ou o que você pensa em fazer em relação a isso? o meu pensamento é fazer entrevista mesmo conversando, porque a maioria deles, eles não querem preencher formulário, eles preferem falar, Então, né? não é Você pode questionário, perguntar. Eles preferem te responder, né? Você faz a pergunta e eles preferem te responder aquele questionário, não que ele tá ali, passar tipo 20, 30 minutos respondendo, sei lá, 30 perguntas, entendeu? certo? Então, Então, não é um seria mais. questionário, você vai fazer entrevistas, Sim, certo? Muito bem. Outra coisa, você está falando aqui, você fala aqui sobre que você vai produzir um relatório, né, dos resultados obtidos, e esse relatório você vai sistematizar na dissertação, não é isso? isso. Uhum. Desses dados. Como que você chegou a esse procedimento metodológico? Que levou você a escolher esse procedimento? Porque assim, para eu conseguir chegar na resposta, né, lá do início, claro que eu tenho que fazer a fundamentação teórica, né, embasamento, tudo do que já tem envolvido, mas, né, sem fazer essa parte de campo, sem ir diretamente na fonte, eu acredito que eu não consigo Uhum, realizar um trabalho com afinco, né, que seja concreto. Eu acredito numa devolutiva também, eu penso na devolutiva para os produtores, né, e para quem fizer parte, né, do trabalho, aceitar a adesão do trabalho,
dá como devolutiva, e essa devolutiva é através do relatório que vai fazer parte da dissertação final. E seu marco teórico, Érica? Quem que consiste seu marco teórico? Quais autores que vão embasar a sua pesquisa? Newton Santos, né, o primeiro, que fala da parte de territorialidade, o acervo da UFPA, acervo do IBGE, né, esses são os principais. Provavelmente a pessoa que for me orientar também, né, o meu orientador vai ser um marco teórico para estar lendo sobre ele, né, Você e conhece os professores do programa? Você chegou a fazer uma pesquisa sobre eles? conheço alguns. E como que a sua pesquisa se encaixa na linha de pesquisa que você escolheu? Como? Não entendi. Como sua pesquisa se encaixa na linha de pesquisa que você escolheu? Porque eu falo de território e eu falo da parte da agricultura, porque a linha de pesquisa era gestão e territorialidade, né? Uhum. Então, como eu sou voltada para a agricultura, essa é a linha que mais tenho afinidade para Certo. trabalhar. Se precisar fazer alguma adequação do seu objeto, da sua pesquisa, você estaria disposta a fazer algum ajuste em relação à Sim, temática? sim. E outra coisa, tem disponibilidade para poder se dedicar? Eu vi aqui no seu currículo Lattes, temos algumas atividades. Como é que você vai se organizar para poder se dedicar ao programa? E até porque as aulas, aqui eles já fazem esse processo, né, das aulas serem à noite, porque a maioria trabalha, não tem bolsa para todo mundo, então é uma forma de estender, né, e uma forma para quem quer avançar nos estudos, ser pesquisador, tá conciliando. Para encerrar, gente, né, a sua sabatina, no tempo aqui, ó, quase encerrando, eu só queria fazer duas observações. A gente encerra por aqui os questionamentos, mas o que ainda pode ser perguntado de você? Eles podem falar por que você não citou determinado autor que pode ser qualquer um. E aí, uma resposta errada, Érica e pessoal que está me ouvindo, é você falar que não conhece o autor, ou você falar que nem pensou nele. Resposta correta é você falar que você fez uma escolha de alguns autores, mas nada obsta que outros autores venham embasar a sua pesquisa. Você tem certeza que, com o auxílio dos professores do programa, do seu orientador ou da sua orientadora, esse marco teórico ele é apenas o quê? Inicial. Tá? Também pode perguntar por que você não utilizou a metodologia X ou Y, Z, qualquer outra. Porque o professor ele tem mania de pegar a lente, os óculos dele, e aí quando eu falo óculos é metaforicamente no sentido de o referencial teórico dele, a bagagem dele, e aí ele pega o seu objeto e quer fazer uma leitura do seu objeto sobre o que ele tem de bagagem. Só que o que ele tem, o olhar dele, é só um olhar dentre vários possíveis. Então tem que ter muito cuidado aí quando você for professora de universidade para você não fazer isso. É normal fazer, mas a gente tem que entender que nós temos várias abordagens. E aí qual é a resposta correta? Mesma coisa. Você fez uma escolha, mas você sabe que você é apenas uma candidata ao mestrado, então você fez uma escolha que você reputou ser a melhor escolha, mas também nada obsta que ajustes possam ser feitos. Ou seja, você joga a bola para eles. Você fala, olha, eu fiz uma escolha, mas nada obsta que eu possa alterar aí e deixar mais direcionado aí para o meu futuro orientador e para o programa. E você tem certeza que com o auxílio dos professores do programa, você vai expandir o seu trabalho de maneira que ele vai ficar aí bem redondo, ok? Agora, Certo. particularmente em relação ao seu trabalho, Eric, ele é muito relevante, muito importante. Então, eu desejo que você consiga aí sustentá-lo na banca. Postura, tente. Se você estiver insegura, tente fingir. Tem um TED Talk que eu gosto. Ele é em inglês, mas ele tem legenda. Onde a autora ela fala que a gente vai fingindo uma postura e aí acaba que você incorpora aquela postura. Então, se você estiver um pouco insegura, um pouco nervosa, você tente afastar. É só uma banca. Aquilo não vai dizer muito sobre você, vai dizer só se você vai ou não continuar no processo seletivo, mas não define quem você é. Então você conhece o seu tema, tá? Faça mais leitura sobre ele, chegar lá na hora,
estruture a apresentação, passando, como eu falei, pela apresentação do tema, depois justificativa da pesquisa, caso dê tempo, mas acho que talvez não dê, mas falar um pouquinho sobre a relevância acadêmica, foque na ausência de pesquisas sobre o tema, fale a sua lacuna, né, o seu problema de pesquisa e feche falando como que a pesquisa vai ser feita, tá? Entrevista, como você falou para mim, é algo que você vai fazer, então deixe isso bem claro na hora da apresentação, ok? Ok, Alguma dúvida, obrigada. Érica? Não, não, não. Pronto? Prazer em conhecê-la. Muito bom. Eu Eu já vou, sigo há muito tempo. Tá bom. Tá ok, muito, muito tá? obrigada. Espero ter contribuído aí para você. Espero que possa ter ajudado você e quem assistir aqui o nosso vídeo a passar por essa fase, né? Muita gente chega sem saber como é que é, muita gente não sabe o que pode esperar. Então a gente quis aí dar uma apanhada aí do que pode vir em uma simulação da sua banca de mestrado, tá? Então, muito obrigada, Érica, e nos dê notícia aí depois como é que foi sua banca, tá Ok, bom? eu que agradeço, ajudou muito. Obrigadão. Muito bom. Um abração, tchau, tchau. Tchau.